Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um SaraCast, nosso podcast semanal aqui na BMC News. Hoje muito especial com o Odilon, que é responsável por estratégia e alocação em renda fixa, também em crédito privado na SWM. Muito obrigado, Odilon, pela presença. É um prazer estar aqui com você, Saravalli e pessoal também. Enfim, é uma honra estar aqui falando sobre o mercado de renda fixa e crédito privado. Muito gentil como sempre, né? O Odilon, grande conhecido. Eu digo que é a nossa referência mora aqui em renda fixa e crédito privado. E principalmente na linha de crédito, né? Quando a gente fala crédito, eu digo que nós, economistas, a gente acaba falando muito sobre cenário de juros, enfim. Mas não é o que está acontecendo no dia a dia ali no mundo de crédito, né? Mas eu queria primeiro começar com um arroz com feijão, para a gente entender um pouco de como que é o perfil do investidor, que você lida com o investidor todos os dias. Mas, né, eu acho que o investidor brasileiro, acho que independente se o juros está baixo ou está alto, mas ele tem muito perfil de renda, né, muito perfil patrimonial, muito perfil de alocação, sobretudo em renda fixa, que até fazendo assim um paralelo que a gente vê, até pelos próprios dados da Ambima, a gente viu um sucessivo... vários dados, né? Vários meses seguidos de resgate de fundos de ações, né? Vários meses seguidos de resgate de fundos multimercados, né? E aí para onde está indo esse dinheiro? Para a renda fixa, mas eu acho que a renda fixa, na minha opinião, sempre vai existir. Não é porque os juros estão altos, porque eles estão baixos. É lógico que em alguns momentos a gente vai ter uma aceleração e tal. Mas eu queria que você falasse um pouquinho desse lado de education do perfil do brasileiro, né, em relação à renda fixa, né, e outros mercados, né, associados à renda fixa particularmente, para depois a gente entrar em algumas polêmicas, né, ao longo do podcast. Claro, esse é um bom ponto, né? A renda fixa ela sempre exerceu um papel importante na carteira dos investidores brasileiros, né? A gente tem um histórico de juros altos no país, não só agora, mas se a gente olhar de 5 anos para trás, a gente sempre teve uma Selic muito elevada e naturalmente que isso faz com que o investidor tenha aí uma certa preguiça de buscar ativos com mais risco na carteira, né? O que a gente chama de ativos de risco. Esses ativos eles podem ser tanto de renda variável, então fundos imobiliários, ações, como também dentro do próprio universo de renda fixa, né? Quando a gente vai caminhando dentro da renda fixa, a gente tem algumas formas de correr risco, né? Seja isso via risco de mercado, então ativos com prazo mais longo, os indexadores mais voltados para o pré-fixado, então o IPCA+, ou o ativo que é pré-fixado puro. A gente tem ativos com mais risco de crédito, né? Então são os ativos de crédito bancário e no fim da fila os ativos de crédito corporativo. E a gente tem um risco de liquidez, né? Que são ativos aí que não necessariamente podem ser convertidos em caixa imediatamente. E com esse movimento de queda de juros que a gente teve nos últimos anos, né? Não é o cenário agora, mas a gente teve aí uma Selic bem baixa em 2019, na pandemia mais especificamente. Isso fez com que os investidores também explorassem, né, classes de ativos de risco, mas também, para muitos deles, não é o perfil você ser binário, né? Sai da poupança e vai para um ativo de renda variável diretamente. Os investidores começaram a explorar melhor todos os universos possíveis dentro da renda fixa antes de caminhar para outras classes de ativos, né? Alguns investidores, inclusive, fizeram a trajetória reversa. Foram para a renda variável, entenderam que aquilo não era para ser o core ali, a principal componente da carteira e fizeram um caminho de volta. Então, a renda fixa ela exerce um papel importante na carteira dos investidores, independentemente do ciclo. E renda fixa a gente fala de um contexto mais amplo da renda fixa, né? Seja crédito ou seja juros, porque de fato todo mundo tem que ter um pouco na carteira, né? Seja lá a reserva de emergência, como também uma classe de ativos ali mais defensiva que pode ser voltada tanto para geração de renda, como também para fins de ganho de capital, né? Especialmente nesses momentos aí de virada de ciclo de juros ou início de alta de ciclo de juros, que realmente cria oportunidades aí de monetizar ganhos de capital na renda fixa. Muito bom. Sabe que eu queria agora começar a entrar nas polêmicas, né? E falar um pouquinho também do mercado de crédito, principalmente, nesse ano 2023. Acho que a gente teve alguns eventos que invariavelmente eles acontecem, mas esse ano tivemos alguns movimentos bem caracterizados, né? Mas eu começar com uma notícia menos polêmica, né? Até saiu, se não me falha a memória, algumas matérias no jornal Valor, recentemente, falando um pouquinho da redução de patrimônio de alguns fundos de crédito, seja por resgate, seja por
realmente redução, perdas no caminho, né? Alguns chegando a 60%, enfim, de redução do patrimônio. Como é que você vê todo esse processo, né, de alocação do investimento? Porque eu acho que assim, o nível de conhecimento, né, das pessoas que te acompanham, enfim, talvez seja bastante superior à média, né? Mas a minha preocupação é, será que os investidores que estão chegando no mundo do crédito, né, já estão realmente de fato conhecendo seus riscos, seu potencial de retorno, lógico, mas também os seus riscos no mundo de crédito, né? Como é que você vê isso também trabalhando com os números que a gente tem, sobretudo ao longo de 23, né? Não, isso é bem importante, né? Acho que o conhecimento em crédito corporativo ele é mais heterogêneo. De fato, ele é um mercado que, apesar de ser também um nicho da renda fixa, ele é um mercado que tem algumas particularidades, e eu diria que aqui a gente tem duas grandes particularidades, né? Primeiro que o mercado de crédito, a volatilidade dele vem tanto do aspecto fundamentalista das empresas, mas também vem do que a gente chama de aspecto técnico, que é o fluxo de recursos indo e saindo de crédito privado, né? Quando a gente olha as empresas e também o mercado de crédito do lado de fundamento, né, a gente viu de fato uma deterioração do cenário de crédito corporativo no geral, né? Por mais que você tenha aqui empresas que acessam o mercado de capitais no brasileiro, são as principais empresas, as empresas topo da pirâmide. Inevitável que a gente tenha setores mais cíclicos que sofram mais com esse cenário que a gente teve recente de inflação mais elevada, juros mais elevados e também uma parcela da renda das famílias muito mais consumida, né? Então a gente tem aí cerca de 50% da renda familiar consumida com juros e com serviço da dívida, seja isso imobiliário ou não, mas também muitas empresas que, mesmo vindo de setores mais resilientes, sofrem com juros mais elevados, né? Lembrando que para uma empresa aí de médio porte que capta em CDI, por exemplo, o custo de dívida é CDI mais 3, CDI mais 5, ou que se a gente traduzir isso por uma Selic atual próxima de 14%, a empresa tem um custo de dívida de 19%. Então o cenário de crédito ele é mais desafiador. Na verdade também que as empresas chegaram muito mais preparadas para o momento de crédito atual, com um endividamento na média bem menor do que o que a gente viu lá em 15 e 16, e com passivo mais alongado, até por conta do próprio crescimento do mercado de dívida nos últimos anos, mas de fato o cenário macro, né, para crédito ele é mais desafiador, tanto que a gente viu alguns nomes sofrerem, mas não só na parte de baixo da pirâmide, como também algumas empresas que tradicionalmente acessam o mercado de capitais, né? Algumas empresas aí fora desse universo de lojas americanas e light que precisaram ser capitalizadas por um motivo mais desafiador aqui relacionado ao cenário de crédito, né? Então BRF, a gente teve Hapvida, alguns nomes que de fato precisaram ali ter um aporte, um apoio dos acionistas. Mas acho que o que impacta preço de crédito, né, e muito também relacionado a performance dos fundos de crédito não é só o fundamento das companhias, né? Se a gente olhar a carteira dos fundos de crédito no Brasil, e grande parte da indústria é composta por fundos que têm um prazo de resgate muito curto, né? D1, D30, esses fundos eles têm carteiras muito similares, mas também eles têm um prazo muito curto de resgate, ou seja, quando o investidor ele fica mais conservador com relação a alocar em crédito privado, ele vai apertar o botão de resgate imediatamente. E o que a gente viu, né, que é o que a gente chama de aspecto técnico do mercado, foi um forte fluxo de resgates, muito mais associado ao medo do fundamento piorar do que de fato a piora do fundamento. E esses fundos, imagina, você está sofrendo o resgate, você precisa readequar a sua carteira. E vamos pensar na imagem aqui de um fundo DI com crédito. Seria um fundo que tem, sei lá, 50% caixa e 50% crédito privado na carteira. Quando você sofre um resgate, você precisa recompor a sua carteira. Então, para honrar o seu resgate, você precisa vender o ativo de crédito. Você vai resgatar e num momento de crédito mais conservador, o primeiro ativo que o fundo vai vender é um ativo de um setor defensivo que tem aí uma nota de crédito ultra conservadora, um AAA, por exemplo. Então, o que a gente viu foi uma reprecificação dos ativos de crédito, não só de setores mais cíclicos, empresas mais alavancadas ou empresas sujeitas a, de fato, terem aí uma deterioração do crédito, mas de todas as empresas como um todo, né? Então, a gente viu um fluxo de resgate que acabou se retroalimentando, porque o investidor vê a cota negativa, né, do fundo sofrendo resgate, os ativos são marcados ao mercado nesse universo aí de crédito mais conservador, que é o grosso da indústria, e ele continua resgatando. Então a gente viu um movimento que teve sim seu mérito fundamento, mas teve muito algo relacionado ao aspecto técnico, né? Tanto que a gente viu aí um fluxo de resgate muito relevante em fevereiro, março, a gente começou a ver uma normalização disso em
em abril, maio, e agora a gente volta a ter um fluxo que na média está 0 a 0, né? Se a gente olhar os dados de junho, mas tem asset, gestoras tomando resgate, gestoras captando recurso, mas a gente já começa a ver uma normalização mais expressiva, né? Isso para toda a indústria como um todo, né? Caramba. Eu vou fazer um resumo da sua fala aqui. Mas eu posso dizer que se tivermos realmente uma aceleração do mundo dos resgates, assim, o que acaba sobrando é um fundo ainda mais arriscado, no sentido assim, a primeira coisa que o gestor vai vender é aquilo que é mais líquido e talvez de melhor qualidade, ou é muito agressivo essa minha obviamente, o primeiro ativo, né? Essa é uma excelente pergunta. O que a gente vê os fundos rebalanceando as carteiras. Né? Naquele momento de necessidade imediata de honrar o resgate, ele vai vender o ativo que tem melhor qualidade de crédito. Obviamente que você não pode viver com uma carteira que é composta de caixa e ativos que tem um tempero maior, vamos colocar assim. Então, obviamente que os gestores vão rebalanceando essas carteiras gradualmente. Tanto que a gente viu, né, um aumento do prêmio de crédito para todos os ativos, sejam os conservadores e sejam os mais apimentados, e a gente começa a ver uma compressão dos prêmios dos ativos mais conservadores, e os ativos que são considerados mais high yield, né, dentro da carteira dos fundos, eles ainda têm um prêmio muito maior. Mas hoje a gente já vê um movimento de readequação, até porque não dá para você ter um fundo com prazo de resgate curto com uma carteira composta por ativos ilíquidos, né? Então, o processo de rebalanceamento ele acaba sendo mais gradual do que aquela venda ali, aquela venda spot de um ativo high grade, como o que a gente viu nos últimos momentos. Muito bom. Ô, Dilon, deixa eu só sair um pouquinho do Brasil, depois a gente volta para o Brasil. Mas eu queria um pouco da sua opinião. Existe uma provocação, né, que a gente viu a alguns grandes bancos, né, bancos regionais dos Estados Unidos, pedindo socorro, né, falta de liquidez, e aí dizem que se fossem bancos brasileiros não iria acontecer isso, né? E parte dizem que é uma gestão que faltou ali de crédito, ou de liquidez, de balanço, enfim, casar ativo com passivo, enfim. Você concorda com essa frase? Fala assim, pô, realmente talvez os bancos foram negligentes, esses bancos que quebraram, chegaram à insolvência, foram negligentes com algum ponto, né, que talvez aqui no Brasil a gente já esteja muito acostumado com oscilação de juros, enfim. Como é que você vê essa provocação, né, olhando para fora? Depois eu queria falar um pouquinho de outro ponto que é a parte de crédito lá fora, mas assim, olhando para essa gestão, né, dos balanços, né, como é que você vê essas provocações que tivemos ao longo desse ano, né? Esse é um bom ponto, né? A gente enxerga que os bancos lá fora tiveram de fato um movimento mais difícil de juros. Lá fora é mais comum você emprestar dinheiro pré-fixado e tomar dinheiro emprestado pré-fixado. E quando a gente empresta dinheiro, a gente empresta por um prazo muito mais longo do que a gente toma, né? E a gente viu esse movimento de alta de juros lá fora, diferentemente do Brasil, que está iniciando um ciclo de queda de juros lá fora, especialmente nos Estados Unidos, a gente está terminando um ciclo de alta. Então, de fato, né, bancos menores tiveram ali, especialmente bancos que fazem crédito imobiliário, que tem ali uma carteira um pouco mais longa de crédito, sofrendo um pouco mais. Obviamente que o mercado lá fora ele é muito mais desconcentrado do que o mercado brasileiro, então não houve uma quebra generalizada, mas sim, de fato, a gente teve algumas instituições de médio porte que sofreram aí, especialmente com esse descasamento entre juros altos do lado do passivo, né, que você já incorpora aquela alta dos juros por conta da elevação ali da Fed Funds, mas com uma carteira de crédito predominantemente com juros muito baixos, né? Então, lembrando que grande parte desses créditos eles foram concedidos quando a Fed Funds ali estava zero, né? Então, acho que essas quebras aí, ou esses eventos de crédito que a gente teve nas instituições americanas foram pontuais, mas de fato eles exemplificam ali essa dificuldade que algumas instituições específicas tiveram na hora de adequar ali a sua gestão de ativos e passivos. Muito bom. E aí, mantendo um pouco lá fora e aqui dentro, eu acho que o brasileiro, depois você me corrige se estiver errado, assim, mas até por conta de plataformas, enfim, outros acessos, começa a acessar de uma forma mais ativa esse mercado de crédito, até de empresas brasileiras, né, de bons de empresas lá fora. E aí, eu queria que você explorasse um pouquinho disso, mas no sentido assim, pô, invariavelmente eu vou ser super radical, assim. Aparece lá, o pessoal me liga para você e fala assim, pô, Odilon, apareceu aqui o bonde da Azul que está pagando 30% em dólar, né? Então, qual que é o recado, né, que a gente vê? Pode ser uma oportunidade, pode ser risco, como medir, né, essa renda fixa, que a gente começa a acessar essa renda fixa em dólar, né? Mas talvez o brasileiro não esteja acostumado por ser um conceito de 100% pré-fixado, enfim, como é que essa leitura dessa diversificação da renda fixa agora dolarizada, né, talvez fique mais
mais comum, né? Mais rotineiro dentro dos portfólios. Não, perfeito. Assim como a gente teve o ciclo de aprofundamento no mercado de crédito local, então o acesso a debêntures, CRIs e CRAs ele é bem amplo, de fato a gente tem visto um interesse muito maior do brasileiro, especialmente depois da troca de governo atual, por realmente se apropriar aí de oportunidades no mercado offshore. É importante trazer que o mercado offshore ele tem uma dinâmica de preço bem diferente do mercado local e bolsos, né, investidores que acessam esse mercado que são muito diferentes. Então, assim, o mercado lá fora brasileiro ele é um mercado high yield, ou seja, o Brasil tem uma nota de crédito duplo B+, o que seria um duplo B-, né? Então é uma nota que é abaixo do que seria o investment grade lá fora. Então já é um nicho, um mercado mais exótico sob a ótica dos investidores internacionais. Mas quando a gente olha o investidor brasileiro comprando bons de empresa lá fora, né, a gente tem aqui uma dinâmica diferente. Né? A curva de juros lá fora, ou o que compõe a taxa de um título lá fora, é composto por alguns... tem 3 elementos, basicamente. A gente tem juros americanos, mais um prêmio de risco Brasil, que é o que a gente chama de CDS, que é o Credit Default Swap, e mais o risco de crédito daquela empresa. Então são 3 dinâmicas conjuntas que impactam aqui a precificação dos títulos. Né? Então, obviamente, quando a gente vê um título pagando dólar mais 20 ou dólar mais 30, a gente está falando de algo próximo de 4 ou 5% relacionado a juros americanos, mais 1 a 1,5% relacionado a risco Brasil e mais ali um percentual relacionado ao preço daquele título. Então é importante trazer que aqui o risco de crédito ele é bem mais precificado, porque lá fora quem acessa o mercado são investidores institucionais e eles são mais conservadores, não só investir em Brasil por ser esse mercado exótico, mas também investir no nome exótico, no mercado que já é exótico, exige-se ali um prêmio de crédito bem mais elevado. Então, e também as empresas que acessam o mercado offshore não são tanto aquelas empresas topo de pirâmide como no caso brasileiro. Né? O investidor, não só norte-americano, mas o investidor institucional que compra títulos offshore, ele tradicionalmente é um investidor um pouco mais complexo. Então existem bolsos para o universo high grade, então nomes mais conservadores mesmo dentro desse ecossistema brasileiro, mas também nomes mais apimentados. Por exemplo, empresas aéreas não fazem emissão no mercado doméstico, mas elas fazem emissão no mercado offshore com uma certa recorrência. Então, você consegue encontrar um universo investível muito grande e a recomendação é muito simples. Né? Assim, o que a gente tem que olhar em renda fixa, assim como a gente olha no mercado de ações, é a relação risco-retorno. Será que aquele risco que eu estou correndo, ele compensa financeiramente, de fato, tomar um dólar mais 30? Qual que é a probabilidade implícita ali de tomar um calote naquela emissão? E obviamente que aquilo entra no preço, né? Em renda fixa tudo entra na taxa. Então o que a gente entende é que assim, vale a pena sim explorar esse espectro de diversificação, especialmente em nomes mais high yield, mas tem que ir com calma, não dá para olhar só a taxa sem olhar o risco. E eu acho que um outro aspecto importante também que você mencionou, que é a questão do pré-fixado. Né? Os ativos pré-fixados têm mais risco de mercado, então eles dependem um pouco dessa volatilidade macro dos Estados Unidos e também da volatilidade macro Brasil, e também um pouco da própria curva de crédito da empresa. Né? Se o risco piora, o risco melhora, dá para desenhar muito mais estratégias. Então, se eu tenho, por exemplo, um nome high yield que eu entendo que vai se recuperar, eu posso ver uma diminuição da taxa e eventualmente capturar isso via ganho de capital na renda fixa, que é o que a gente chama de ágio. Então, assim, dá para você desenhar estratégias de uma forma mais estruturada, né? Então comprar nomes só conservadores, comprar um high yield que tende a melhorar, então dá para construir estratégias de uma forma mais proativa também. É isso que eu ia perguntar para você, como é que fica a cultura do brasileiro, você que está ali na ponta no dia a dia, porque isso pode ser muito bom se você, vou comprar um bonde da Petrobras, porque eu conheço a empresa, eu sei quem é o presidente, enfim, sei as suas influências e tal, a gente tem esse viés, né, de estar mais próximo, se sentir mais confortável. Naturalmente, ela, como você falou, high yield vai pagar mais. Ao mesmo tempo, ou será que é o inverso? Melhor é ter uma empresa diversificada, uma empresa mais ligada à economia americana, pode pagar um yield menor, mas com investment grade, enfim. Como é que fica essa composição? Né? Será que o investidor brasileiro ele tende, eu percebo muito isso, né? Ele tende a acabar investindo naquilo que talvez ele se sinta mais próximo, mais confortável. Mas ao mesmo tempo ele está... Será que de fato ele está diversificando? Enfim, porque eu acho que um avanço muito grande foi essa linha do brasileiro começar, né, a procurar não só ações lá fora. Acho que o primeiro momento foi assim, vou comprar ações da Apple, enfim, de qualquer ação americana. Depois a gente começou a olhar um pouquinho para esse mercado, mas eu acho que o brasileiro ainda está muito, vamos dizer assim, bairrista, né, nessa preferência pelas empresas nacionais lá fora.
que pagam bem, mas eu queria entender um pouco dessa composição, né, de quem está no dia a dia, da gestão, da estratégia, né? Eu acho que tem espaço para as duas coisas, né? Primeiro, quando a gente compara, né? Se a gente traz um título lá de fora, numa taxa equivalente, e tem surgido muitos produtos estruturados, né? Pega um título lá fora, traz ele para reais aqui valendo... E aí a gente compara, sei lá, um título de uma JBS aqui com um título de uma JBS lá fora trazido sinteticamente para reais, né? A gente consegue sintetizar esses títulos. E o que a gente vê é que os títulos lá fora, brasileiros, eles pagam um prêmio vis-à-vis os próprios títulos da mesma empresa aqui, né? Então, se a gente pegar o título do governo brasileiro lá fora, ele paga CDI mais 1. Ou seja, tem um prêmio sobre a própria NTN-B aqui no Brasil, né? Então, assim, é o governo lá fora pagando mais que o governo aqui. Por que isso acontece? Porque, como eu mencionei, né? O Brasil é um mercado exótico para o estrangeiro, então, assim, para eu tirar meu dinheiro de uma empresa americana que eu conheço para investir no Brasil, eu vou exigir um prêmio. Então, existe um pouco desse pedágio, né? Especialmente quando a gente fala de nomes menos conhecidos brasileiros, essa diferencial de prêmio ele ainda é maior. A gente vê empresas lá fora pagando até 2% a mais do que a mesma empresa aqui, em termos equiparáveis, mas também porque a gente tem um aspecto de risco, né? Obviamente que títulos pré-fixados têm mais risco de mercado do que ativos pós-fixados, e isso entra no preço também desses ativos offshore. Então, o que eu acho é que assim, dá para o investidor brasileiro aproveitar essas oportunidades de buscar taxas melhores para os mesmos emissores lá fora. E, obviamente, esses títulos também não são ainda tão democráticos, né? Por mais que algumas corretoras tenham criado ali tranches ou preços mais favoráveis para os investidores comprar, grande parte do universo investível brasileiro é $200 mil uma unidade. Então, assim, para você montar uma carteira com 5 papéis... Não consegue quebrar isso. Elas têm começado a quebrar os emissores brasileiros, mas ainda o grosso do universo investível é $200 mil. Então, assim, para você montar uma carteira, você precisaria de R$1 milhão aí para começar a brincar, ter 5 papéis brasileiros na sua carteira. Ao passo que quando a gente fala de a oportunidade de diversificação, também ela se dá em investir em outros países, então além do país Brasil, existe todo o universo latino, né? Então México que paga super bem e tem um universo investível bem grande, e tem taxas até mais atrativas do que o Brasil por conta do cenário macro mais desafiador por lá, político também. E também a gente tem outros países que são bem consolidados, né? Colômbia, Chile, que também tem uma quantidade de emissores razoáveis. E também, obviamente, se o objetivo é sair do seu universo investível e buscar uma diversificação full, você consegue acessar o mercado high grade, até mesmo o mercado high yield norte-americano e de outros países, né? Então, e aqui sim, o denomination dos papéis acaba sendo menor do que o denomination de um papel brasileiro. Então, assim, você comprar um título de um banco americano, que no limite é quase risco soberano, mais um pequeno prêmio, se a gente pensa numa instituição sistemicamente importante, como um Goldman Sachs, um Morgan Stanley, é uma forma interessante de acessar o mercado americano também. Tá? Então, realmente, acho que dá para ter um pouco das duas estratégias aqui na carteira dos investidores. Mas é natural, quando a gente olha a carteira de um investidor brasileiro, a gente tem esse viés mais bairrista. Muito bom. E uma última pergunta antes do primeiro bloco é a influência que você tem, assim, por exemplo, existe alguma uma correlação direta ou existe um comportamento independente dos bondes, né, dos títulos lá fora? É que a gente difícil comparar aqui, por exemplo, com uma renda fixa aqui dentro. Por exemplo, a renda fixa aqui dentro tende a ser mais volátil ou tende tudo a precificar um risco país, enfim. Ou pode haver em algum momento distorções, né, como eu falei aqui da Azul. A Azul foi um exemplo, né, companhia aérea, uma distorção lá fora. Como é que fica essa relação do que vamos dizer assim, renda fixa lá fora, renda fixa aqui dentro, mas comparáveis, da mesma empresa, ou sei lá, título brasileiro aqui e lá fora, né, título internacional? Lá fora os ativos são realmente marcados a mercado, né? Não existe ali uma proxy para marcação a mercado, que seria Ambima, ou marcação na curva, que é o que os investidores veem aí, seja nos fundos ou seja nas carteiras aí que são geridas diretamente. E lá fora existe de fato uma marcação a mercado. O que eu digo é que existe uma maturidade do investidor de entender a volatilidade. Legal. Que lá fora é maior do que aqui por conta dos ativos mais prés do que pós-fixados, mas em ambos os mercados existe volatilidade. E sim, a gente tem ciclos de crédito diferentes, né? A gente tem um cenário aqui no Brasil. A gente tem um momento de crédito que é ruim, mas que está melhorando, especialmente por conta dos juros caindo à frente. E lá fora a gente tem um cenário de ciclo de crédito mais ambíguo, né? A gente está no início de um ciclo de alta de juros. Então é um mercado que
é mais profundo em termos de captação, mas a gente tem momentos de crédito diferentes e isso gera fluxos diferentes, né? Então aqui a gente está começando a ter um fluxo que volta a ficar gradualmente comprador em renda fixa, não é que está comprador, mas está normalizando, e lá fora a gente teve um fluxo também intenso de resgate, mas não é sempre que isso, os dois fluxos de recursos estão caminhando na mesma toada, né? Então a gente vê sim precificações do mesmo ativo, por exemplo, lá fora está abrindo a taxa e aqui dentro está diminuindo a taxa por motivos distintos, justamente porque um ativo é a soma de vários riscos embutidos, né? Inclusive o próprio risco de crédito. Inclusive existem, né, casas e inclusive a gente explora um pouco isso na SWM de buscar estratégias diferentes. Por exemplo, uma nota estruturada da Simpar lá fora paga um pouco mais do que um CRA ou um CRI da Simpar aqui no Brasil. Então, assim, existem momentos até de explorar essas arbitragens entre lá fora e aqui. Pô, muito bom. Bom, Odilon, obrigado pela aula. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o Odilon Costa, que é estrategista-chefe e de crédito privado e renda fixa da SWM. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso SaraCast. Até mais. Até mais. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso SaraCast especial aqui na BMC News com o Odilon, que é estrategista-chefe lá de renda fixa e crédito na SWM. Odilon, primeira pergunta aqui agora, o segundo bloco costuma ser mais provocativo, né? Mas sempre quando o pessoal vem com uma pergunta, isso desde o estágio, né, quando a gente começa lá no mercado financeiro até, enfim, na nossa vida inteira, vamos perguntar para você, né? Renda fixa ou renda variável, né? Então aí fazem para mim, eu passo para você essa pergunta. Essa é uma boa pergunta e eu acho que as duas coisas sempre têm que coexistir na carteira. São mundos diferentes, o objeto de estudo é similar, né? Quando a gente olha o mercado de crédito e o mercado de ações são as empresas, mas obviamente que a forma de você dar dinheiro para uma empresa, ela muda quando você aporta equity ou quando você aporta crédito. O crédito é um contrato que você assina com um devedor, seja uma empresa, um banco ou um governo. E, obviamente, aqui você tem condições pré-definidas de remuneração. Então, você sabe exatamente quando você vai receber juros e quanto você tem que receber de juros, né? Um contrato. Quando você está falando de ações, você tem um pouco mais de risco. Você está sujeito à empresa gerar dividendos e também, se uma vez gerado esse dividendo, se a empresa vai reinvestir ou não esse recurso. Então, assim, o credor ele tem prioridade com relação ao acionista na hora de recebimento de recursos, então, consequentemente, a classe renda fixa ela tende a ser mais conservadora do que a renda variável. Mas eu acho que assim, isso depende muito de perfil de risco, quanto cada um vai ter na carteira de renda fixa e quanto cada um vai ter na carteira de renda variável, mas eu acho que são coisas que devem sim coexistir. Né? Não acho que um mercado deve competir diretamente com o outro. Mas até defendendo aqui, levantando a bola para você. Se a gente ajustar pelo risco, pelo menos em algumas janelas, a gente vê até a relação melhor na renda fixa do que na mesma renda variável. Se a gente pegar desde 2021, final de 2021 para cá, olhando para o Ibovespa ou as principais ações, talvez ajustado pelo risco, a renda fixa está muito melhor. Se olhar mesmo 2023, mesmo com bolsa subindo, mas a gente tem título público talvez com a mesma performance, mas com um risco muito menor, enfim. E aí eu queria entender justamente isso. Será que, dependendo das janelas, né, a renda fixa, até ajustada pelo risco, não tende a ser até ter um retorno melhor, né, do que a renda variável? Fazendo provocação, mas tentando puxar um pouquinho para o lado da renda fixa, que a gente trabalha muito pouco. A provocação é muito válida, né? Uma forma da gente ver o Ibovespa é olhando ali o earnings yield, né, que seria a relação preço-lucro das empresas ao contrário, que é o que seria a rentabilidade de longo prazo, né, da bolsa, se a gente olhar aqui um horizonte de investimentos mais longo, né? Se a gente falar de uma relação preço-lucro aí de algo próximo de 10, 11 vezes, a gente está falando de um earnings yield, se a gente descontar o IPCA mais 6, que seria um título público de longo prazo, não, IPCA mais 5,5, a gente está falando de um prêmio de mais ou menos
4% ao ano, né? Então é um prêmio bem significativo, que faz sentido, né? Ativos de risco, seria especialmente bolsa. O famoso Equity Risk Premium ali. Exato. Seria um prêmio para você tomar ali ações versus títulos públicos longos. Então parte do risco de mercado já está descontado. Na teoria é bonito, né? E quando a gente olha isso para crédito privado, né? Especialmente depois que a gente teve essa sacudida do mercado de crédito, então o prêmio hoje, se a gente comparar as debêntures mais líquidas do mercado, né, os indicadores aí, se a gente pegar o IDA, IPCA, infraestrutura, por exemplo, ou o próprio índice que a JGP produz, que é o JGP Index, a gente vê que as debêntures mais líquidas hoje pagam 140, 150 sobre a NTNB. Né? Então, ou seja, você tem um prêmio de equity que é próximo de 400 e um prêmio isento de imposto de renda de crédito na ordem de 150, 140, 150 bips. Então, assim, você tem uma relação muito favorável para crédito privado na conjuntura atual. Assim, o crédito está barato quando a gente olha bolsa versus crédito sob uma ótica de renda. Né? Isso se diz também muito ao macro do momento de crédito atual, né? Que é essa reversão do fluxo de resgates. Enfim, o mercado de ações já estava tomando resgates há mais tempo e agora também tem um início de um processo de normalização, mas a gente vê no relativo crédito tão ou até um pouco mais barato do que o universo de ações. Né? E lembrando que quando a gente fala em termos de volatilidade, o mercado de crédito, se a gente pegar na média aí, o Ibovespa tem uma volatilidade de 20%, 22%, e as debêntures intermediárias, né? Se a gente pegar ali a NTNB 30, NTNB 35, que compõem a grande parte dos ativos líquidos atrelados ao IPCA, a gente tem uma volatilidade que é metade disso. Então você tem um prêmio de crédito, você tem um prêmio de 2% dos ativos de crédito para o Ibovespa, mas também você tem metade da volatilidade. Então, assim, em termos de relação risco-retorno, você tem aí algo que favorece bastante o universo de crédito privado. E aí, quando você fala desse prêmio, o que eu queria entender é o seguinte, até me falaram, primeiro eu queria saber se você concorda ou não, mas dizem que esse prêmio, ele abriu... Porque pegar para a bolsa, a gente tem... tem prêmio, tem. E a gente fica procurando um racional por que existe esse prêmio. Eu quero entender assim, no mundo do crédito, dizem que foi muito um efeito Americanas, né? Mas me falaram também que o prêmio abriu ainda mais, ou até foi mais impactado no efeito light do que no efeito Americanas. Então, queria entender se realmente são esses fatores ou tem outros fatores. E se você concorda, se realmente é light. Porque a minha segunda pergunta dentro desse contexto também é assim, por que a Light teve um efeito tão grande ou até vezes maior do que a Americanas, né? E a minha percepção é, Americanas ali, beleza, tá todo mundo entendendo, mas logo na sequência vem um outro caso, parece que é a soma, né, dos fatores. Então eu queria entender justamente isso. Foi só Americanas e Light ou tem outros fatores? Esse prêmio tá aberto? E segundo, se realmente foi Light, né, que assustou mais o mercado de crédito, né? Eu acho que os dois papéis assustaram bastante o mercado de crédito, mas eu acho que Light foi um pouco mais impactante do que Americanas. Eu concordo com você nessa, porque Lojas Americanas, né, foi o primeiro evento, foi, se não me engano, no dia 10 ali de janeiro, e ali ficou muito claro, né, que assim, por mais que tenha sido uma empresa AAA do varejo, né, que já é um setor mais cíclico por natureza, o caso ali foi fraude e não algo relacionado ao macro mais desafiador. Então não teve nada a ver com o macro. E também teve uma diferença que foi associada a quem investe em Lojas Americanas. Assim, o universo investível de Lojas Americanas era predominantemente composto ali por debêntures institucionais, então só os investidores institucionais tinham Lojas Americanas nas suas carteiras. Até existia um CRA, né, um CRA de hortifruti, que foi uma empresa que foi incorporada na Lojas Americanas, mas era uma emissão pequena, de menos de 200 milhões de reais e que tinham poucos investidores ali expostos no papel. Quando a gente fala de lojas de Light, né, que aconteceu um pouquinho depois, e de novo, foi risco de fraude é uma coisa e risco de crédito acaba sendo outra. A gente teve um início de um processo de resgate bastante relevante, mas acho que Light teve um choque maior para o mercado, porque Light estava presente não só na carteira dos fundos, né, os investidores institucionais, como também no mercado de varejo. Né? Então o investidor pessoa física tinha uma exposição relevante ao caso da Light. Né? Se a gente pegar aí da dívida da companhia, cerca de 3 bi estavam investidores de varejo direto ali comprando os ativos. Né? Então, tanto o investidor com perfil mais private como o investidor de varejo. Né? Tanto que o plano de recuperação da companhia até prevê ali uma saída diferente para os investidores de varejo do que para os demais investidores. E isso com base no tamanho do ticket. Então, assim, quando você toma um default, você fica mais assustado. Né? E
E isso fez com que a gente tivesse um fluxo de resgate, enfim, muito mais do que o fundamento de crédito. E Light não foi um caso de fraude como lojas americanas, foi muito chocante, né? A gente teve, de fato, todo mundo sabia do problema das perdas da Light, sabia que a empresa estava acumulando de caixa, a companhia já vinha comunicando que não ia renovar o contrato de concessão sem que houvesse ali uma conversa com o órgão regulador, e os credores também estavam esperando muito um desfecho dessa conversa com o regulador antes de até ter uma reestruturação financeira, né, um reperfilamento de dívidas, e aconteceu o que aconteceu, né? E ali todo o processo de comunicação da empresa com o mercado não foi muito transparente, né? A empresa não respondeu os credores, de repente veio com um pedido de recuperação judicial. Então tudo isso chocou um pouco mais o mercado e trouxe ali um fluxo de resgates ainda mais intenso, né? Então já tinha acontecido alguma coisa e aconteceu outra. De novo, são coisas que não têm a ver com macro e que foram duas fatalidades distintas, mas acho que a sequência, né? Sim, o fato de ter vindo logo depois e de ter as pessoas físicas alocadas em lojas em Light, de fato trouxe ali um conservadorismo muito maior para o mercado e, consequentemente, isso se reflete em mais resgate para os fundos de investimento. Mas isso traz alguma mudança na prática para o gestor, principalmente para você, no sentido assim, pô, daqui para frente, pelo menos no curto prazo, né? Eu vou pegar um exemplo que aconteceu comigo no mundo do equity, né? Pô, veio ali o Covid, pô, você não sabe o que fazer. Você fala, pô, tô apanhando aqui de todos os lados, e vou fazer uma carteira aqui conservadora, né? Vou só colocar uma empresa de energia aqui, pelo menos para reduzir a volatilidade. Como é que fica o gestor no dia a dia, no sentido assim, pô, eu vou ter que ter mais conservadorismo na carteira, é melhor eu me proteger. É lógico que fraude esperamos que não aconteça todos os dias, né, no caso das lojas americanas. Mas como é que vocês, né, no dia a dia, você fala assim, que decisão tomar? Até como você, às vezes é melhor, até para a pessoa física, né, nesse momento que a gente está gravando aqui, estamos falando sobre as condições ali de renegociação no caso da Light, né? Mas que decisão tomar no mundo de crédito? Porque, de novo, o brasileiro não está tão acostumado com renda variável, mas renda variável está ali. O preço fala, pô, não, a perda de 20%, vou aceitar esse preço aqui, vai embora, partir para outro papel, enfim. Como é que fica a tomada de decisão, né, nesses dois casos, ou no mundo de crédito hoje, né, que a gente está vivendo? O que a gente viu, né, foi um movimento de flight to quality, ou seja, o investidor buscando ativos mais conservadores. E, de novo, se a gente tem prêmios maiores em todos os ativos, inclusive nos conservadores, por que eu vou baixar minha régua de crédito para buscar ativos mais arriscados se eu tenho um prêmio muito maior do que encontrava antes para um ativo da mesma classe? Então a gente até fez um estudo com debêntures de transmissão de energia, que é o setor mais defensivo da economia, e viu que assim, até hoje os prêmios no setor de transmissão são mais elevados do que eles eram ali no início de janeiro. Então assim, para que baixar minha régua de crédito se eu consigo ter ativos com boas taxas, não só por conta do macro aí, ainda um pouco turvo, né? Tá melhorando, mas ainda um macro muito turvo, mas por conta dos prêmios de crédito ainda elevados. E o segundo, né? Eu acho que, e é uma coisa que eu acho que é muito positiva no mercado brasileiro, que é a diferenciação dos prêmios de crédito, que é algo que vem sendo muito debatido entre os gestores, que é uma remuneração mais adequada uma vez que eu decido baixar a minha régua de crédito e buscar um ativo mais temperado para minha carteira, né? No mercado brasileiro a gente tem tradicionalmente um fluxo, ou está todo mundo comprando crédito ou está todo mundo vendendo crédito, que é esse aspecto binário. E hoje quando a gente olha aquele ativo que não é AAA, mas é um duplo A, ou um duplo A menos, ou um A mais, enfim, já tem ali, é investível, mas ele já tem um prêmio de crédito maior, a gente vê que a diferença entre esse ativo conservador e o ativo mais apimentado, o prêmio deles é bem mais diferente do que a gente via antes. Então isso favorece muito não só quem busca entrar no mercado de crédito de forma conservadora, e essa é a estratégia que a gente adotou predominantemente para os nossos clientes, mas obviamente que essa janela está comprimindo gradualmente conforme os fundos vão captando, mas também a oportunidade de você olhar ativos high yield, obviamente com uma lupa, né? Não faz sentido você alocar sem olhar o risco de crédito nesses casos, mas você ser bem remunerado por esse risco, né? E é algo que, se a gente olhar 6, 12 meses atrás, a diferença de prêmio de crédito de um ativo AAA para um A flat, que seria um single A, era, sei lá, 50, 60 bips, era muito pouco. Hoje você tem uma remuneração aí na ordem de 150, 200 bips, dependendo do nome. Então, eu acho que isso é legal. E o outro aspecto que eu acho que é muito bacana também
é a questão da reatividade do mercado, que a gente ainda vê um conservadorismo na precificação dos ativos. Então a gente teve uma reprecificação de rating de vários ativos depois de Lame Light, né? Acho que a gente teve aí um certo desserviço por parte das agências no caso de Light, porque a empresa não fez nada, só comunicou que contratou um assessor financeiro, o rating saiu de AA+ para CC, né? Então, o cara não deu default, só contratou um assessor financeiro. O que aconteceu? E o que a gente viu que, assim, no movimento de downgrade de algumas companhias, então a gente teve aí, por exemplo, Norte Energia, teve alguns nomes que sofreram, até, por exemplo, BRF, a gente viu DASA, viu Hapvida, que são nomes que tiveram aí uma necessidade de uma capitalização ou de um aporte dos acionistas. A gente viu movimentos mais expressivos nos prêmios de crédito desses emissores, né? O que permite, né, que o mercado local ele ganhe mais, não só remunere o investidor melhor pelo risco que ele toma, mas também permita que os gestores se diferenciem, né? Esse aqui é um risco que abriu o prêmio, mas ele pode fechar, porque vai acontecer alguma coisa e eu estou vendo isso sob a ótica de fundamento, eu consigo desenhar estratégias de crédito mais criativas, assim como eu vejo no mercado offshore, né? Então, assim, acho que isso cria realmente um ecossistema melhor para o mercado. Não sei se isso vai persistir muito tempo, porque de fato, quando a gente vê esses prêmios dos papéis AAA mais comprimidos, que a gente já começa a ver aí prêmios similares ao que a gente vê ali em novembro, dezembro desse ano. Ainda maiores um pouquinho, mas é uma janela que está se esvaindo aos poucos. Sim. Mas a gente vê ainda muito prêmio do ativo conservador por ativo aí um pouco mais apimentado. Então, acho que são essas coisas que mudaram um pouco no mercado aqui nas últimas semanas, né? Então, e até falando desses prêmios, assim, tá virando meio que um call da, assim, consenso, fala assim, você tem que sair da renda fixa e ir para renda variável, né? Não seria justamente o inverso, né? Você talvez continuar o movimento na renda fixa ou fazer um rebalanceamento da renda fixa para talvez pegar um pouquinho de prêmio ainda na renda fixa. Porque o mercado só olha assim para CDI, né? Só olha, Selic é isso, vai para isso, e ponto, né? Mas às vezes nesse momento ainda tem muito prêmio, né? No crédito principalmente. Talvez continuar o movimento na renda fixa, que ainda tem muita oportunidade. Então, fazer uma provocação aqui, que a gente diz contrária, né? Todo mundo falando para renda variável, mas às vezes é justamente o inverso, né? Quem estava fazendo movimento continua fazendo movimento que talvez ainda tenha muito prêmio para ser capturado, né? Perfeito. Eu acho que não só sob a ótica de crédito, mas também sob a ótica de risco de mercado. Né? Acho que o call que a gente tem dado para os clientes na SWM é principalmente tem uma parte da sua carteira em CDI+, não em percentual do CDI, porque eu acho que o prêmio de crédito se mantém independentemente do nível da Selic. Né? CDI mais 1, se a Selic está 14, você vai ganhar 15% ao ano. CDI mais, sei lá, se o CDI está 2, você vai ganhar um prêmio que sempre vai se manter constante o tempo todo. Né? Então a gente tem um viés para CDI+, e não para percentual do CDI, mas ainda faz sentido você correr pouco risco de mercado tendo essa Selic ainda muito elevada, por mais que a Selic vá começar a cair agora em agosto, que é o cenário que o mercado traz, mas você ainda tem um juros que é muito atrativo, então ter um pouco de CDI mais curto na carteira faz sentido, mas de fato, explorar os prêmios de crédito ainda elevados, especialmente nos vértices, os prazos mais longos, e também um nível de taxa de títulos públicos ainda muito elevado, não é mais aquele 6,5 que a gente viu ali na virada de ano, mas é um 5,20, 5,50, dependendo ali, uma NTNB 2035, por exemplo. Hoje você vê títulos de crédito muito bons, com taxas de IPCA mais 6,5, IPCA mais 7, o que é muito atrativo para o investidor que quer se travar numa taxa mais elevada antes do ciclo de queda de juros. Então, assim, conforme esse cenário político, especialmente fiscal e reformas, vão andando, a tendência é que essas taxas diminuem. Então, se você já se travou numa taxa mais elevada, antecipou um movimento de juros, ainda que você venda um papel que você comprou lá atrás, IPCA mais 4, e compre um papel que paga hoje IPCA mais 7, ainda que isso tenha um custo de sair com um pequeno deságio, uma pequena perda temporária de capital, você está travado numa taxa mais atrativa, faz sentido. Então, acho que, obviamente, isso depende um pouco de perfil de risco. Sim. Tem gente que é mais tolerante a risco de mercado do que outros, né? E também tem que fazer um pouco do suitability do investidor, mas a gente entende que CDI mais curto, com o IPCA longo, especialmente crédito, aproveitando títulos públicos pagando bem e o prêmio de crédito ainda mais elevado para nomes conservadores, assim, faz muito sentido, né? A gente ainda vê distorções importantes no mercado primário, né? Muita operação que foi precificada há 3 meses, então o cara teve que precificar a operação dele independentemente de condições do mercado. Era uma empresa de infraestrutura ali que precisava
refinanciar um empréstimo com o BNDES ou alguma condição específica que fez com que a empresa precisasse captar naquela janela, e a gente vê essas operações primárias pagando mais prêmio do que o próprio mercado secundário, que são os papéis que já estão sendo negociados há mais tempo. Então existem várias oportunidades, especialmente no mercado primário, do investidor buscar esses ativos em IPCA longo aí bem atrativos, né? Então eu acho que o mercado primário tem retomado a atividade, especialmente agora que os fundos pararam de tomar resgate, mas o bolso ainda continua tímido e o mercado de emissões, assim, a gente teve... Primeiro semestre do ano passado, a gente teve 200 bi de emissões de renda fixa, entre CRI, CRA, debêntures, FIDICs. Esse ano a gente teve algo próximo de 120. Quer dizer, existe um gap de financiamento de 80 bi, que são emissões que foram represadas. Quer dizer, a necessidade de financiamento das próprias empresas. Então, assim, a necessidade de dinheiro é alta e o bolso ainda está tímido. Então, assim, o mercado primário ainda ele está caminhando para uma normalização, mas os prêmios que a gente vê no mercado primário ainda são muito relevantes. Então, assim, é uma oportunidade de você surfar aqui um pouco do restinho do ciclo de Selic alta e também buscar esses prêmios atrativos aqui no IPCA mais longo, né? Muito bom. A gente falou muito sobre crédito, mas só para entender, você acha que tem ainda prêmio para quem está investindo em título público? Vou te dar até estou fazendo umas contas aqui simples, mas o estrangeiro que comprou um título público no começo do ano, né, exagerando os números, né, mas se pegar a valorização do câmbio, mais anualizar o ganho deles, os ganhos chegam quase a 100%, né, não, assim, exagerando, né, mas o ganho que ele teve com o fechamento da curva, mais o câmbio, enfim, se a gente anualizar, né, que ele ganhou. Então a pergunta é, olhando para quem investe ali no título público, que eu sei que tem muita pessoa física também que gosta de fazer esse trade, né? Sim. Ainda tem prêmio? Ainda, ou você acha que o mercado já precificou o que pode ser a Selic no final de 2024, enfim, ou cenário de inflação também? Eu acho que o cenário para 2024 está bem consolidado, né? Acho que a gente tem aí todo esse aspecto PIB forte no agro, mas indústria e serviços muito fraco, e inflação também cada vez mais fraca, não só acumulada, mas a projetada pelo mercado. Então são duas coisas que favorecem esse ciclo de queda da Selic. E me parece bem razoável essa Selic aí próxima de 9, 9,5% ali em meados para o final de 2024. Então, assim, essa oportunidade de buscar títulos pré-fixados, né, seja IPCA ou seja atrelado à inflação. E o estrangeiro gosta muito de pré, né? Porque assim, o pré lá fora, o cara associa o pré aqui. Eu acho que existe talvez um pouco de prêmio nos prés mais longos, que hoje pagam até um pouco mais do que os prés mais curtos, porque ninguém vai acertar a Selic para 2027, 2028. Mas a Selic de 2024 a gente dá um chute educado e normalmente não fica muito longe, né? Então, assim, existe sim um potencial upside, especialmente se essas reformas andarem, né? Especialmente a reforma tributária, que, de novo, vai e volta, tem uma polêmica aqui, uma polêmica ali, mas assim, hoje o que tem precificado na curva de juros é uma probabilidade da reforma passar em bons termos, tanto o arcabouço fiscal como a reforma tributária, mas uma vez que essas duas coisas se materializem, eu acho que o trade está muito mais nesses dois calls e também no início do ciclo de queda de juros nos Estados Unidos, né? Assim, se a gente vai ter uma ou duas altas, e acho que quanto mais a gente chegar nesse pico de juros nos Estados Unidos e começar a ver um cenário de queda, isso traz aí um potencial de destravamento para os papéis mais longos no Brasil. Então, assim, para eventualmente ter uma oportunidade pré-fixada na carteira, faz sentido ter o pré mais longo do que o pré curto. Eu acho que na parte curta da curva a gente já tem... Dificilmente a gente vai falar em Selic a 7, 8 no curto prazo. Sim. Né? Mas eu acho que olhando para vértices mais longos, acho que essa questão política ela tende a favorecer essa agenda fiscal aí. Essa pauta fiscal ela pode sim ajudar o investidor a ter algum prêmio na parte pré da curva, sim. Muito bom. Pô, Odilon, muito gentil, muito obrigado pela aula aqui no nosso SaraCast de hoje. Queria aproveitar e deixar as suas redes sociais, enfim, como o pessoal te acha, o da SWM, enfim, como te encontrar aí, LinkedIn, Twitter, enfim, como o pessoal te encontra. E também para acompanhar também seus relatórios, enfim, seus calls também, principalmente. Não, legal. Eu estou bem ativo no LinkedIn, né? Eu uso bem mais do que o Twitter e o Instagram, especialmente para o lado profissional. E eu estou sempre aberto aí para quem quiser entrar em contato comigo, enfim, tirar alguma dúvida sobre o mercado. E, Saravalha, é um grande prazer estar aqui com vocês, falando sobre o mercado de renda fixa, que ele é bem mais amplo do que parece na prática, né? A gente falou muita coisa aqui hoje, mas assim, eu estou sempre à disposição para o que vocês precisarem. Realmente foi um prazer enorme estar aqui contigo e com o nosso público. Muito bom. Odilon Costa,
É assim que a gente te encontra lá no, Perfeito. no LinkedIn, né? Exatamente. Você publica uma recorrência assim, toda segunda? A gente tem um relatório de estratégia de renda fixa mensal e também a gente tem alguns conteúdos mais específicos para clientes. Tá, muito bom. Pô, muito obrigado, Odilon. Vamos marcar mais vezes, né? Não vamos esperar novas americanas, nem novas lights, né? Num mercado um pouco mais tranquilo. Muito gentil. E o canal está 100% aberto aí quando precisar também. Venha passar um recado aqui para a gente. Maravilha, muito obrigado. Muito obrigado. Esse foi o nosso SaraCast especial aqui com o Odilon Costa, estrategista-chefe lá de renda fixa e crédito da SWM. Sigam ele no LinkedIn e a gente se vê aqui na semana que vem. Até mais. Tchau.